vamos lá. Então, pessoal, hoje a nossa aula presencial seria só uma análise de determinação de lipídios. Só que eu vou retomar um pouquinho o conteúdo de lipídios para lembrar quais são as propriedades, então, desses lipídios. Os lipídios são chamados também de gorduras ou as substâncias gordurosas, tá? Os lipídios são formados por carbono, hidrogênio, oxigênio, além de possuir outros elementos, como, por exemplo, fósforo, nitrogênio e enxofre, mas sempre com a predominância do hidrogênio e do carbono, ok? E os lipídios, eles são encontrados numa grande variedade dos organismos vivos. Uma das propriedades mais importantes dos lipídios é a insolubilidade em água, ou seja, a água e o óleo, né, que são as substâncias gordurosas, elas não se misturam, ou seja, não são solúveis, ok? Como que os lipídios não são solúveis em água? Eles são solúveis em solventes orgânicos, ou seja, solúveis em moléculas apolares. Porque molécula é uma substância apolar, dissolve substância apolar. A água, eu acredito que vocês lembram da explicação lá da unidade curricular 2, a água é uma molécula polar. Então, a água sendo polar e a gordura apolar não se misturam, formam duas fases, é uma mistura heterogênea. Já solvente orgânico, apolar e gordura se misturam, porque os dois são apolares. Por isso que na determinação de gorduras, ou nas análises de gorduras, nós vamos utilizar solventes apolares. Quais que são esses solventes? Pode ser o éter etílico, o éter de petróleo, a acetona, clorofórmio, benzenos e os álcoois de cadeia maior, tá? Então, uma das características dos lipídios é que suas moléculas são apolares e são solúveis em solventes apolares, ou moléculas orgânicas, ok? Então, pessoal, os lipídios, eles estão presentes numa variedade de alimentos. E os lipídios, eles são os vilões das balanças, né? Quando que a gente pensa, ai, quero emagrecer, quero ter um corpo legal, logo a gente pensa em eliminar o quê? As gorduras, tá? Mas, pessoal, as gorduras, elas são importantes na nossa dieta. Nós precisamos nos alimentar com alimentos que contêm gordura. Por quê? Vou passar um pouquinho, depois eu volto. Porque as gorduras, elas têm vários benefícios. Ou seja, fortalece o sistema imunológico, são síntese de hormônio, ou seja, elas produzem os hormônios no nosso organismo, ajudam a manter a elasticidade da pele, são transportadores de nutrientes e vitaminas, fornecedores de energia, dão a sensação de saciedade, regula a temperatura do corpo e serve também como isolante, tá? Então, as gorduras, elas são fundamentais na nossa alimentação. Então, não podemos de nos alimentar com alimentos que contêm lipídios. Só que a gente precisa cuidar um pouquinho quais alimentos que nós vamos comer, porque existe uma classe de lipídios. E depois eu vou explicar para vocês quais são as gorduras boas e quais são as gorduras ruins. Mas voltando, então, o que são lipídios? Lipídios, a palavra vem do grego, que significa lipos, gordura, tá? Então, essas moléculas, elas contêm gorduras. E são moléculas orgânicas, como vocês podem observar nas moléculas, que eu coloquei aqui nos slides, formadas pela associação, então, de ácidos graxos e álcool, ok? Geralmente, esse álcool é o glicerol, tá?
Quando que o glicerol ele reage com 3 ácidos graxos, por isso que aqui tem 3, forma o lipídio ou a gordura, que são mais conhecidos como os triglicerídeos. Por que triglicerídeos? Porque tem 3 ácidos graxos ligados na molécula de glicerol. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Então, vamos lá. As características dos lipídios. Como que eu comentei com vocês, eles são insolúveis em águas, são solúveis em solventes apolares ou solventes orgânicos. Eles fornecem 9 quilocalorias de energia por grama, tá? Então, eles fornecem uma grande quantidade de energia. São extraídas de tecidos de animal e também de vegetal. Uma das características dos lipídios é que eles são ampifáticos, ou seja, possui uma parte da cadeia carbônica polar e uma parte da cadeia carbônica apolar. Mas a parte apolar da cadeia carbônica tem predominância. Por isso que os lipídios só são solúveis em solventes apolares, tá? Porque a parte polar, ela é pequena em comparação com a parte apolar. Então, por isso, são solúveis em solventes apolares e não polares. Ok, pessoal? Quais são as principais fontes, então, de lipídios? Algumas sementes, as sementes que têm óleo, ok? Carnes, abacate, chocolate, amendoim, castanha. Então, tem vários alimentos que são fontes de lipídios, que são os alimentos que têm a gordura boa, ok? Então, algumas gorduras, elas são benéficas para a saúde, ok? Nós precisamos nos alimentar de lipídios. E quais são as estruturas dos lipídios? As gorduras e os óleos, então, que são os lipídios, são usados como uma fonte de energia. São uma forma de energia nos organismos vivos. E eles são derivados de ácidos graxos. Mas o que são ácidos graxos? São ácidos carboxílicos. Lembram de ácidos carboxílicos? Que tem um carbono C dupla O, OH. Então, são ácidos carboxílicos, que é uma função orgânica, com cadeias hidrocarbonadas de comprimento entre 4 a 36 carbonos. Então, a cadeia carbônica ela é muito grande. Ela contém entre 4 e 36 carbonos, essa cadeia de ácido graxo, ou seja, esse ácido carboxílico, ok? Então, aqui tem alguns ácidos graxos. Ácidos graxos saturados, como o nome já diz, são saturados, ele é composto somente de ligações saturadas, ou seja, na molécula carbônica não contém dupla ligação, somente ligações simples. Ácidos graxos insaturados, que apresentam uma ligação dupla na cadeia carbônica. Então, insaturados são aquelas moléculas que apresentam ou uma ligação dupla ou uma ligação tripla na cadeia carbônica. E os ácidos graxos poliinsaturados, que contêm 2 ou mais ligações duplas, ok? Quais são os ácidos graxos saturados? Banha, bacon, manteiga, ovo, chocolate. Os insaturados, abacate, nozes, azeite de oliva e os óleos, ok? Óleo de canola, óleo de girassol. E os ácidos graxos que dão origem às gorduras poliinsaturadas. Óleo de girassol, óleo de milho, óleo de soja, óleo de peixe. E também o peixe. Ok, pessoal? E as gorduras, elas são divididas em 4 tipos de gorduras. As gorduras monoinsaturadas, que são as gorduras boas, tá? Que são as gorduras que nós precisamos nos alimentar, tá? Claro, moderadamente. Tem as gorduras poliinsaturadas, que também são as gorduras benéficas para o nosso organismo, mas que também precisam ser consumidas com moderação. As gorduras saturadas, que são aquelas gorduras que só têm ligações simples,
são as gorduras que causam as doenças, tá? Principalmente as doenças cardiovasculares, o câncer, tá? Nós não precisamos nos alimentar dessas gorduras. E as gorduras trans, tá? Que são as piores gorduras, que são a gordura ruim, que de jeito nenhum nós precisamos nos alimentar, que são aquelas gorduras que dão aquele... Geralmente, quando você come um alimento, ele possui a gordura trans, ele é crocante. Por exemplo, um salgadinho que tem aquela crocância. Isso são característicos das gorduras trans. Essas gorduras estão presentes nos alimentos que eles têm um tempo de vida mais longo. Por exemplo, se a gente comprar uma bolacha recheada, vai ter uma gordura trans. Por quê? Porque a bolacha recheada, ela tem uma vida mais longa. Então, geralmente, para conservar esses alimentos, eles adicionam essa gordura trans. Então, essas gorduras nós não precisamos, o nosso organismo não precisa dessas gorduras. Nós podemos eliminar ela da nossa dieta, tá? E as gorduras monoinsaturadas e as poliinsaturadas, que são as gorduras boas. Nós precisamos dessa gordura na nossa dieta, mas com moderação. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, a classificação dos lipídios. Os lipídios são classificados em lipídios simples, lipídios compostos, os esteroides, as prostaglandinas, tromboxanos e os leucotrienos, ok? Mas, geralmente, os lipídios simples são os lipídios mais estudados, tá? Que são os óleos, as gorduras e as ceras, ok? Então, as gorduras, elas são formadas, tanto as gorduras de animais como as gorduras dos óleos vegetais, elas são formadas por triglicerídeos, como eu comentei com vocês anteriormente. Ou seja, são formadas por 3 moléculas de ácidos graxos, vocês podem observar aqui. Essa molécula, por esterificação, ou seja, quando um ácido graxo se une com um álcool, ocorre uma reação chamada de esterificação, ou seja, forma um éster, ok? Então, aqui, a partir do momento que ocorre a esterificação, está sendo formado um éster. Por isso que se chama, por esterificação, ácidos graxos e mais álcool formam os triglicerídeos, tá? Então, 3 moléculas de ácido carboxílicos se unem com um álcool, nesse caso, um glicerol, para formar os triglicerídeos. Por isso que tri de 3, ok? Triglicerídeo. Mas o que são ácidos graxos? Né? Falei tanto de ácidos graxos, o que são ácidos graxos? Então, são ácidos carboxílicos, tá? Então, aqui tem um ácido carboxílico. Quando, professor, é um ácido carboxílico? Quando tem um carbono com uma ligação dupla com oxigênio e um OH. Então, aqui tem um ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico, ele não pode ser ramificado, ou seja, esse ácido carboxílico não pode ter um carbono terciário ou um carbono quaternário, tá? Então, ele tem que ter na sua cadeia carbônica somente carbono primário e secundário. Eles têm que ser ácidos carboxílicos de cadeia aberta. Eles não podem ser cíclicos, por isso acíclicos, não podem ser cíclicos. Eles precisam apresentar de 4 a 20 carbono, tá? Então, aqui tem que ter uma quantidade grande de carbonos. Possuir números pares de carbonos, então sempre os ácidos graxos vão ter 18, 16, 20, 14 carbonos, tá? Então, não pode ter números ímpares. E, geralmente, eles apresentam ligações simples, tá? O que são ligações simples? São somente ligações saturadas. Quando quer apresentar uma ligação insaturada, que é esse o caso de uma ligação dupla, essa ligação vai predominar o isômero cis, tá? Então, cis, pessoal, faz parte de isômeros que eles estão
Quando que ele é cis, o radical está do mesmo lado. Aqui, ó. Por exemplo, o radical está no mesmo lado do plano, ok? Então, isso são ácidos graxos. Tranquilo, pessoal? Muito difícil? Tá tranquilo? Lembram desse conteúdo? Tá tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver a diferença entre gorduras e óleos. As gorduras, tá? São formadas por ácidos graxos saturados. Então, agora vocês sabem. Ácidos graxos saturados são ácidos carboxílicos formados somente por ligações simples. Por isso que são chamados de saturados, tá? Geralmente, as gorduras são sólidas na temperatura ambiente, tá? E são provenientes de origem animal, tá? Assim são definidas as gorduras. Por exemplo, manteiga de leite, banha suína, sebo de vaca são provenientes de origem animal. Embora existem algumas gorduras vegetais, por exemplo, a manteiga de cacau, a manteiga de coco e o abacate, tá? São gorduras. Já os óleos são formados por ácidos graxos insaturados. O que quer dizer insaturados? Que contém uma ligação dupla, tá? Então, sempre que o ácido graxo, o ácido carboxílico, for insaturado, conter uma ligação dupla, eles dão origem aos óleos. E os óleos, eles se apresentam no estado líquido, à temperatura ambiente, tá? Então, como que a gente consegue diferenciar mais facilmente uma gordura e um óleo? A gordura, ela é sólida à temperatura ambiente e o óleo é líquida. E o óleo, ela costuma ser proveniente de vegetais, tá? Como os óleos de oliva, de milho, de amendoim, de canola e assim por diante, tá? Então, os óleos são líquidos à temperatura ambiente, são provenientes, costumam ser provenientes de vegetal, ok? E são originados a partir de ácidos carboxílicos insaturados. Já as gorduras são sólidas à temperatura ambiente, tá? Geralmente são provenientes de origem animal e são formados a partir de ácidos graxos saturados. É muito importante, tá? E as ceras são ésteres simples, ou seja, as ceras elas não são oriundas do glicerol, ou seja, aquele álcool que tem que se ligar a 3 ácidos graxos, tá? Que são sólidos devido à alta massa molecular, apresentam cadeia carbônica linear também e são formados por éster de ácidos carboxílicos de um álcool simples, tá? Que não é o glicerol, então. E apresentam alto ponto de fusão e dureza elevada, tá? Quais são exemplos de ceras? As ceras são as ceras, por exemplo, do ouvido, a cera de abelha, a cera da carnaúba. Esses são exemplos de cera, tá? Então, são provenientes de ácidos graxos de cadeia longa, ligados a álcoois também de cadeia longa. Ok, pessoal? Então, aqui tem um exemplo de uma cera. Também, ó, um éster. Vocês podem observar que esse éster tem uma cadeia longa, 15 carbonos, e aqui 30 carbonos. Então, é uma cadeia carbônica bem extensa, ok? Mas vamos para a parte que mais interessa, que é a análise de alimento nesse caso. Pessoal, alguma dúvida em relação a lipídios? Tranquilo? Tranquilo. Foi só uma revisão mesmo. Vocês já viram esse conteúdo. Acho que fui até eu que dei essa aula para vocês, né? Sim. Então, vamos lá. Método de análise de alimento. Então, pessoal, essa aula, ela serve para determinar como serão feitas as análises
para conseguir determinar a quantidade de gordura que tem o alimento. Então, tem legislações que precisam ter uma certa quantidade de gordura em cada alimento. Então, a legislação especifica exatamente a quantidade de gordura em um alimento. Então, a maneira que a gente vai determinar essa gordura ou esses lipídios nos alimentos, eu vou ensinar para vocês a partir de agora. Então, como vocês já viram, as gorduras, elas se baseiam na extração utilizando um solvente orgânico, tá? Então, para conseguir determinar a quantidade de gordura de um alimento, nós vamos extrair essa gordura utilizando um solvente orgânico. Geralmente, esse solvente orgânico é o éter de petróleo ou o éter etílico, tá? Que é o mais utilizado no laboratório. Mas pode-se utilizar clorofórmio, acetona, benzeno, outros solventes orgânicos, tá? Então, esse método, nós vamos pegar a amostra e vamos retirar a gordura. Como será feito isso? Tá? Então, aqui, o solvente, ele vai extrair, vai retirar. Quando que a gordura do alimento entra em contato com o solvente, como que eles têm a mesma polaridade, ou seja, eles têm afinidade um pelo outro, o solvente ele vai conseguir arrastar a gordura do alimento. E daí, posteriormente, vocês vão observar que essa gordura vai ficar retida, ou no reboile, ou num balão. E daí vamos conseguir determinar a quantidade de gordura que vai estar presente como resíduo naquele balão, tá? Então, os dois solventes mais utilizados é o éter de petróleo e o éter etílico, tá? O éter de petróleo extrai várias substâncias além da gordura, é um solvente caro e ele é perigoso. Nas aulas presenciais, a gente geralmente vai colocar esse solvente dentro do balão ou no reboile na capela. Por quê? Porque esse solvente é muito volátil, ele evapora muito rápido. Então, o cheiro dele é muito forte, tá? Já o éter etílico, ele só extrai frações lipídicas. Por isso que geralmente utiliza o éter etílico, que também o cheiro dele é forte, ele é volátil, só que ele é mais seguro do que o éter de petróleo, tá? E ele também é mais barato, ok? Muitas vezes tem algumas análises que até recomenda utilizar uma mistura dos dois solventes, ok? Então, pessoal, nas análises, nas metodologias de análise, o resíduo obtido é constituído por todos os compostos que podem ser extraídos pelo solvente. Ou seja, são compostos solúveis em solventes orgânicos, tá? Então, o solvente orgânico, ele vai retirar. Por isso que antes de iniciar a aula prática, a gente pega uma quantidade de amostra, a gente coloca essa amostra na estufa. Lembram da estufa que eu mostrei várias vezes para vocês, principalmente na análise de umidade? Inicialmente, a gente liga a estufa a 105 graus Celsius, a gente coloca essa amostra dentro da estufa por no mínimo 1 hora. Por que na estufa? Porque na estufa vai eliminar a água, ou seja, vai ficar só o alimento seco, sem água. Vai ficar só os sólidos totais. Então, nesse alimento, quando que a gente vai pesar ele já não vai ter água, ok? Que pode ser retirado pelo solvente orgânico. O solvente orgânico e a água, eles não têm afinidade, tá? Mas, mesmo assim, pode conter algum vestígio de água dentro daquela amostra. Então, numa extração completa de lipídios, se torna difícil em produtos contendo alta proporção de proteínas, e a presença de carboidratos também interfere. Por isso que muitas vezes
nessa análise, a gente escolhe alimentos que não têm uma grande quantidade de carboidratos e de proteínas, tá? Porque os carboidratos e as proteínas também vão influenciar, eles podem ser arrastados pelo solvente orgânico, tá? Então, aqui o conteúdo de gordura de alguns alimentos. Da manteiga, margarina, do leite em pó, do sorvete. Então, vocês podem observar aqui a quantidade de gordura. Geralmente, nós realizamos essa prática para o leite em pó. Nós fizemos a determinação de umidade do leite em pó, fizemos também a determinação de proteína do leite em pó, por isso, faríamos a determinação de gordura também do leite em pó, que daí assim a gente tem um comparativo dos alimentos, tá? Então, o leite em pó, ele pode ter em torno de 27,5% de gordura, tá? É o que é recomendado. Pessoal, quais são os métodos de extração, então, de lipídios ou de gordura? Existem vários métodos, tá? Principalmente Goldfish, tá? Que é um instrumento, que é o determinador de gordura que nós temos no laboratório do Senai. Soxhlet, que nós também temos no Senai. E daí tem outros métodos que não são tão utilizados, tá? Os dois métodos mais utilizados, que eu coloquei os vídeos para vocês também, são Goldfish e Soxhlet, tá? São os dois métodos mais utilizados e certificados também pelo Ministério da Agricultura, que podem ser utilizados, tá? Então, vamos lá, que eu vou explicar agora como funciona, tá? Os dois métodos, tanto o método de Goldfish como o Soxhlet, eles são, a extração é realizada a quente, tá? Então, o método de extração a quente, ele sempre está dividido em 3 partes, que é a extração da gordura da amostra, tá? Então, o solvente, ele vai lá e vai extrair, vai arrastar a gordura da amostra. Posteriormente, será eliminado o solvente, tá? Esse solvente será recuperado, ficando somente no balão a gordura. Então, esse balão, ele precisa ser pesado inicialmente, porque pela diferença, pela diferença da massa do balão no início e no final, a gente vai conseguir determinar a quantidade de gordura que tem-se nesse balão, tá? Então, vamos lá. Como que é o Soxhlet, tá? Esse daqui é o Soxhlet que nós usaríamos no laboratório. É um bem parecido com esse. Então, o Soxhlet, ele é composto por um balão, ok? Aqui tem um balão, uma manta. Então, nós vamos encaixar o balão dentro da manta, ok? Esse balão, ele será aquecido. Aqui nesse balão tem o solvente. Esse solvente vai evaporar, porque o ponto de ebulição do solvente é baixo, em torno de 65 graus Celsius. Então, esse solvente, ele evapora, passa por esse caninho lateral. Quando que ele entra em contato com um condensador, ó, em cima tem um condensador. Ao redor desse condensador está passando água, por isso que vocês podem observar as mangueirinhas. Então, o solvente, ele evapora, porque o ponto de ebulição dele é baixo, então ele é bem volátil. Quando que a gente abre esse solvente lá no laboratório, a gente já sente o cheiro, porque ele é muito volátil, ele evapora com facilidade. Então, quando que ele entra em contato com a água que está circulando ao redor, ele condensa. Ele condensa, vira líquido novamente e pinga. Nessa região tem a amostra do alimento. Então, aqui, inicialmente, a gente iria pesar uma certa quantidade de amostra, que depois eu vou explicar para vocês, em torno de 2 a 5 gramas da amostra, e a gente coloca nessa região. Então, o solvente vai pingando, vai entrando em contato com a amostra e vai ficando ali
num fluxo, vai acumulando solvente. O solvente em contato com a amostra vai retirando a gordura da amostra, porque o solvente tem muita afinidade com a gordura. Quando que vai enchendo essa parte do Soxhlet, vai enchendo com o solvente, chegar nessa região, ele desce, ele escoa novamente para dentro do balão. Daí começa todo o processo novamente. Evapora o solvente, chega no condensador, condensa o solvente, cai na amostra. Vai subindo, vai enchendo, desce novamente. E assim, esse processo, que é um processo intermitente, que a gente chama, então, ele ocorre uma vez, volta o solvente, inicia novamente, vai enchendo, desce. Por isso que é um processo demorado, demora em torno de 6 horas, tá? Tem que ficar realizando essa extração por 6 horas, ok? Então, é um processo, é um fluxo lento, tá? Já no Goldfish, é um processo bem mais rápido, demora em torno de 2 horas, 2 horas e meia, que fica a amostra em contato com o solvente. É bem mais rápido, tá? Depois que retirou, depois dessas 6 horas, retira, então, em torno de 6, tem alguns alimentos que ficam até 10 horas fazendo todo esse processo. Retira a amostra de dentro do Soxhlet, retira, e daí o solvente vai novamente evaporando e vai condensando em um outro balão limpo, que daí é para recuperar em outro balão. A gente, quando que ele vai para derramar aqui, a gente coloca um outro balão e vai recolhendo o solvente. Assim a gente vai recuperar o solvente. A gente vai fazendo esse processo várias vezes até evaporar todo o solvente que estava no balão. Após evaporar todo o solvente, a gente pega o solvente com uma pequena quantidade, vai ter ali solvente e gordura. Coloco o balão novamente na estufa para evaporar o resto do solvente que tem no balão. Daí vai ficar somente a gordura, porque a gordura ela não evapora a 105 graus Celsius. Por isso que a estufa ela fica a 105 graus Celsius, porque a gordura não evapora. E daí o balão vai conter somente a gordura. Pela diferença do peso do balão antes de ter gordura e depois a gente consegue saber a massa, determinar a massa da gordura e realizar os cálculos da determinação da quantidade de gordura no alimento. Ok, pessoal? Então, eu acho que eu expliquei o Soxhlet para vocês. Aqui eu coloquei um outro desenho. Então, esse é um Soxhlet, vou novamente explicar aqui. Aqui tem o solvente no balão. Esse solvente, ele evapora, evapora, vai até o condensador, onde que a água está passando ao redor. Condensa o solvente vai pingando na amostra. Essa amostra, ela vai ficando mergulhada no solvente, então vai aumentando essa quantidade de solvente. Quando chega nessa altura, sai todo o solvente, esvazia esse processo. Desce todo o solvente novamente para o balão. Então, esse fluxo é um fluxo contínuo, só que intermitente. Por isso que ele é um processo demorado, porque desceu toda a amostra, todo o solvente, a amostra fica sem nada de solvente e espera até encher novamente. Ok? Tranquilo, pessoal? Depois, aqui ele está recuperando o solvente. Depois que terminou, passou-se, então, essas 6 a 10 horas, levanta a amostra e fica somente no balão o resíduo de gordura. Ok? Pesando a quantidade de gordura, a gente consegue determinar a quantidade de gordura que tinha no alimento. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo o método de Soxhlet? Tranquilo, professora. Ficou claro, Adair? Tá claro. Tá? Elisa, tranquilo? Beleza, professora. Beleza? Vou explicar, então, o Goldfish, tá?
que é um processo mais rápido. Por quê? Porque é um processo contínuo, muito parecido, tá? Então, como que é o Goldfish? Tem um riboile, tá? Que é tipo que imita, similar a um balão, só que ele é redondo. Posteriormente, nós vamos ter uma aula para a gente conseguir visualizar todos os equipamentos, daí eu vou mostrar para vocês o que é um riboile, tá? O riboile é um aparato, então, uma vidraria, que é pesada antes de iniciar o processo, que nem o balão. Então, a gente pesa o riboile, inicialmente a gente pega o riboile, coloca na estufa, elimina toda a água, coloca no dessecador para secar, depois a gente pesa esse riboile seco, tá? Ele tem que estar seco para realizar a pesagem, e a gente coloca no Goldfish. Nesse Goldfish, vocês vão observar no vídeo, dá para ver bem claro no vídeo. A gente pega a amostra e a gente coloca, enrola essa amostra num papel, tá? Um papel filtro, que nem no Soxhlet, e a gente coloca solvente dentro desse riboile, em torno de 100 ml de solvente. Ocorre o mesmo processo, o solvente vai evaporando, chega no condensador, ele condensa, piga na amostra. Só que essa amostra, ela está mergulhada no solvente que está dentro do riboile. Então, o processo é um processo contínuo. Por isso que é mais rápido. Porque em torno de 2 horas, 2 horas e meia, a gente consegue extrair todo o solvente. E tem uma outra parte que ela é mais rápida, que a gente levanta depois a amostra, a gente puxa a amostra e a gente fecha o amparato, e daí o solvente ele é recuperado em cima, então a gente não fica sentindo aquele cheiro, nem respirando aquele solvente no laboratório, tá? Mesmo que toda a análise ela precisa ser realizada dentro de uma capela, mas acaba tendo um contato, então ela é mais segura, tá? O Goldfish. Depois, evaporou todo o solvente, a gente pega o riboile, coloca na estufa da mesma maneira que o balão, elimina o restante do solvente daquele riboile. Pesado, então, o riboile contendo a gordura, e pela diferença de massa a gente consegue determinar o quanto de gordura que tinha naquele riboile, ou naquele alimento, desculpa, quanto de gordura que tinha no alimento, tá? Então, é um método muito parecido, só que é um processo contínuo. Por quê? Porque a amostra está o tempo todo em contato com o solvente. Por isso que é mais rápida a análise, ok? E por que, pessoal, muitas vezes não utiliza esse equipamento? Porque esse equipamento, ele é um equipamento mais caro, tá? E para o laboratório ter a certificação, o Ministério da Agricultura precisa vir e certificar o equipamento, tá? Então, é um processo um pouquinho mais lento, processo um pouquinho mais demorado. Então, por isso que utiliza ainda bastante o Soxhlet, tá? Porque é um método mais barato, um processo mais barato e que facilita bastante a extração quando que não tem um fluxo muito grande de determinação de lipídios. Ok, pessoal? Então, esse é um Goldfish, igualzinho o Goldfish lá do laboratório, tá? Então, aqui, ó, embaixo tem um riboile, é tipo um copinho que a gente segura nele, tem uma parte de metal para segurar. Então, inicialmente, a gente pesa esse riboile e coloca a amostra. Essa amostra, ela fica presa aqui, ó, vocês, não sei se dá para ver, tem uma parte de metal, ela fica presa nessa parte de metal, a amostra, em contato com o solvente, tá? Depois que terminou de extrair a gordura, a gente puxa, aqui em cima tem uma alavanca e fecha. E fecha aqui, ó. Com a amostra mesmo, a gente tem um negocinho de metal que fecha. E daí vai recuperando o solvente nessa parte, a gente pode levantar, tira o riboile e depois a gente vem e retira somente o solvente que foi recuperado. Então, o processo é bem mais rápido. Esse é o Goldfish. Então, comparação entre os dois métodos mais utilizados, tá? O Goldfish é mais rápido, o Soxhlet é mais demorado.
O Goldfish tem o fluxo contínuo. Por quê? Porque a amostra está em contato sempre com o solvente. Já no Soxhlet, o contato ele é mais demorado, ele é intermitente, tá? Então, por isso que ele é mais demorado, porque o contato com o solvente orgânico, ele demora um pouquinho mais. Os dois, esse daqui, o solvente é quente, utilizado a quente, degrada a gordura, por isso que a gente tem que ter um controle muito grande da temperatura, tá? Aqui a extração, ela é mais branda. Como que o solvente evapora, quando que ele cai, ele em contato, o solvente com a água, ele condensa, a temperatura, ela é mais branda, tá? Por isso que muitas vezes não é aceito pelo mapa o Goldfish, tá? E o Soxhlet utiliza mais solvente, então esse daqui utiliza menos solvente. Tranquilo, pessoal? Esses são os dois métodos mais utilizados. Existem os métodos a frio também, tá? Que é o método chamado de Blig-Dyer, tá? Que ele utiliza a mistura a frio de solventes, tá? De 3 solventes: metanol, clorofórmio e água, tá? Então, esse método, o alimento, ele fica em contato com a amostra por mais tempo, tá? Então, você não precisa aquecer o solvente e assim você não degrada a gordura, tá? Além desse método, que ele é utilizado mais por centrifugação e repouso também, utiliza uma centrífuga, tá? Existe também o método de Falk, tá? Que também é uma extração a frio, tá? Então, você vai lavando a amostra, então você faz lavagens sucessivas da amostra e vai retirando o solvente. Você gasta mais solvente também, ok? Você coloca o solvente, agita e vai retirando o solvente. Então, você acaba gastando uma quantidade maior de solvente, só que você também não precisa aquecer. Pessoal, daí eu coloquei 2 vídeos, tá? Um vídeo vai mostrar uma explicação visual para vocês do método de extração por Soxhlet e o outro de extração por Goldfish, pelo determinador de gordura, tá? Então, depois eu vou postar no grupo esses vídeos também para vocês assistirem lá, ok? E esse material eu vou disponibilizar para vocês. Daí, pessoal, eu vou explicar agora o procedimento, tá? Tem um roteiro. Não sei se vocês já viram no AVA, que tem um roteiro como é realizada todas as etapas, tá? Então, esse roteiro é tipo uma receita de bolo, que vai dando informações dos passos para serem realizadas as análises. Então, aqui tem um método de determinação de gordura. Então, no início, tem uma fundamentação, tipo uma introdução que vai explicando qual que é o princípio, tá? Daí tem os materiais que serão utilizados, as vidrarias, os utensílios, tá? Os reagentes, aqui então falo, ó, tanto o éter de petróleo, quanto o hexano, como o éter etílico, tá? São os solventes mais utilizados. E aqui o procedimento. Então, novamente, eu vou explicar para vocês. Então, no início, tá? Se a gente fosse fazer no laboratório, nós iríamos chegar no laboratório, iríamos pegar a amostra, colocar essa amostra na estufa, esperar em torno de 1 a 2 horas para evaporar toda a água da amostra. Depois, iríamos pegar essa amostra, colocar num dessecador para esfriar e depois realizar a pesagem. Iríamos pesar em torno de 2 a 5 gramas. Geralmente, em leite pó, eu recomendo pesar 2 gramas, ok? Iríamos pesar isso. Iríamos pesar também o balão, tá? Iríamos pegar o balão, colocar na estufa, esperar 1 hora para evaporar toda a água, colocar no dessecador para esfriar o balão e pesar o balão. Após o balão ser pesado, iríamos pegar o balão com papel e colocar na manta.
na manta de aquecimento. Iríamos colocar em torno de 100 ml, 150 ml do solvente, se fosse um balão de 250 do solvente, iríamos montar o equipamento, o soxlet e o condensador, ligar a água, e iríamos colocar a amostra que está embrulhada num papel filtro. Então, geralmente a gente faz tipo um pacotinho com a amostra, a gente dobra o papel filtro e dá para grampear até, porque vai extrair a gordura da mesma maneira. A gente grampeia aquela amostra, tá? Que está embrulhada no papel filtro, e a gente coloca dentro do soxlet, ok? Daí a gente liga o equipamento. A gente liga o equipamento, o solvente entra em ebulição, vai até o condensador, condensa, cai na amostra. Enche o soxlet até uma altura, o solvente cai de volta para o balão. E esse vai ser um fluxo intermitente de evaporação do solvente, condensa o solvente, a amostra, volta para o balão, evapora, isso durante 6 a 8 horas. Depois desse tempo, a gente iria retirar o balão, iríamos levantar a amostra, recuperar todo o solvente, recuperar o solvente que estava no balão, ele já vai entrar em ebulição, quase todo ele vai ser recuperado. Dentro do balão vai conter uma pequena quantidade do solvente. Essa pequena quantidade a gente vai eliminar na estufa. Então, vamos colocar novamente o balão na estufa em torno de 1 hora para evaporar todo o solvente. Evaporou todo o solvente, iríamos ter no balão somente a gordura. Iríamos esperar pegar esse balão, colocar no dessecador para esfriar e pesar o balão. Vocês concordam comigo que no início nós pesamos o balão sem nada de gordura? Então, a gente teria o peso do balão e depois a gente teria o peso do balão mais gordura. Iria ter uma diferença, ok? Daí, através dessa diferença, ó, aqui tem a fórmula, tá? Então, eu já expliquei todo o procedimento para vocês. A porcentagem de gordura seria determinada pela massa da gordura. Então, a gente iria pegar a massa da gordura no numerador e embaixo, no denominador, a massa da amostra, quanto foi pesado da amostra. Então, a massa que foi pesada no início, depois a gente embrulhou, ela precisa ser anotada. Então, a gente iria dividir a massa da gordura pela massa da amostra, vezes 100. Iria dar a porcentagem de lipídios, ok? Ou também existe uma outra maneira de determinar a porcentagem de lipídios. Pegar a massa do balão com a gordura, então vamos pegar o balão com a gordura menos o balão sem gordura. A gente iria obter a massa, que é a mesma coisa. Dividir pela massa da amostra vezes 100. Assim seria a determinação da quantidade de gordura. Ok, pessoal? Ficou claro? Tranquilo, professora. Deu para entender? Deu. Deu, Elisa? Tranquilo? Ok, entendi, professora. Ficou claro? Nos vídeos que eu vou enviar, vocês vão conseguir observar esses pequenos detalhes, vocês vão conseguir ver o que é melhor, um ribole, um balão, uma manta, e lá vocês vão conseguir tirando as dúvidas, tá? Então, vocês observaram que essa é uma prática demorada. Então, por isso que se fosse feita no laboratório presencial, eu iria começar ela à tarde, a gente iria iniciar ela novamente e daí depois terminar aquela amostra que eu comecei à tarde, porque é um processo mais demorado. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Nenhuma dúvida? Agora não. Agora não, né? Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar esse material para vocês, tanto o material que eu expliquei, quanto o procedimento no grupo, tá?
Essa gravação vai estar disponível para vocês no AVA. E daí depois eu vou fazer os cálculos da porcentagem de gordura no quadro, que eu acho que fica mais claro, né? É mais fácil de conseguir absorver. Quando que é feito no quadro, que é explicado no quadro. Pode ser assim? Sim, professora, que aí a gente faz as anotações. Exatamente. É bem isso, Elisa, que daí vocês vão fazendo as anotações. Por isso que eu gostava de mandar os videozinhos, que daí vocês vão anotando, assim fica mais corrido, né? Sim, exato. Tá? Mas daí, então, eu vou disponibilizar o material para vocês, tanto os slides como o procedimento, e daí eu vou realizar no quadro as anotações, tá? E daí, qualquer dúvida, vocês me procuram. Pode ser assim? Pode. Professora, Oi. tá encerrando a parte explicativa da aula? Uhum. Isso, tá Tá, encerrando. Tá. Eu quero fazer um comentário contigo, assim, observando o cálculo ali da porcentagem de lipídios, conforme a senhora explicou, eu faço um cálculo, né, na análise de queijos, não sei se a senhora tem conhecimento. Eu faço ele, eu uso uma xícara de Duralex, ou pode ser um Pyrex também. Aí eu faço o peso inicial da xícara, aí eu peso 5 gramas de amostra, aí eu coloco no micro-ondas por 40 segundos, ou 55 segundos, dependendo do micro-ondas, e deixo secar ela. Aí depois eu faço a anotação peso inicial da xícara, depois eu peso a xícara com a massa secada no micro-ondas e desconto. Aí eu divido por 5 e multiplico por 100. Eu não sei se a senhora tem conhecimento dessa análise em queijos. Tá, isso é para umidade, correto? Isso, determinação de umidade em queijos. Isso, tá, então deixa eu anotar as suas informações. Eu sei, a análise de umidade, ela pode ser realizada por micro-ondas também, tá? Tá. Pode ser, o procedimento está correto. Então, além de ser realizada a umidade por estufa, tem vários equipamentos agora que você só coloca a amostra, ele já determina a quantidade de umidade, mas pode ser determinada por micro-ondas, tá? Tá. Deixa eu só entender o cálculo. Você pesa primeiro a xícara vazia. Isso, peso inicial. Depois, isso, o peso inicial. E daí você coloca 5 gramas de amostra. Isso. Daí você coloca no micro-ondas. Isso, por 55 segundos. Sim. Uhum. Essa metodologia, ela é uma metodologia já... Vocês tiraram da onde essa metodologia? Eu aprendi da minha coordenadora.